Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia iluminado, cheio de paz, alegria na presença de Deus. Que Jesus esteja guiando os seus passos, te dando sabedoria o tempo todo nas suas atitudes, nas suas decisões. Que de fato o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida, esteja no controle da sua vida. Gostaria de ler com você um texto na Bíblia que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 7 em diante. Se você ouviu o nosso devocional de ontem, nós lemos o versículo 1 até o 6. Do 1 até o 6 nós lemos ontem, em Romanos 8. Agora nós vamos ler do 7 em diante. Ele está falando aqui sobre a nova vida que nós recebemos de Deus, né? Ele está falando sobre a vida no Espírito. O que significa a vida no Espírito? E no versículo 7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Queridos, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A nossa carne, e aqui a palavra carne, quando a Bíblia fala, está falando dos desejos carnais, daquilo que é da natureza humana depois do pecado. Carne aqui não está falando necessariamente do corpo humano, porque depois vai dizer que o nosso corpo ele é santificado por Cristo. Vamos morrer nesse corpo, nesta carne, mas depois vamos ressuscitar com um novo corpo. Mas aqui Paulo, quando ele fala da carne, ele está falando daquilo que é da natureza do ser humano, que está assim nesta carne mortal, neste corpo que hoje habitamos. Quando Adão e a Eva pecaram, nós nos contaminamos, e nós contaminamos a natureza humana com desejos e tendências pecaminosas. Habita no nosso corpo, habita em nós, na nossa alma, desde o nosso nascimento, a propensão para fazer o mal. Todos nós temos em nós o bem e o mal, mas o mal ele é preponderante, ele é potente, ele é forte no ser humano e ele precisa ser controlado. É como que um carro que passou por um acidente. Os carros eles saem das fábricas alinhados, né? Se você soltar a direção do carro, ele vai reto. Mas imagina que um veículo tenha passado por um acidente, ocorreu uma colisão e ele bateu a parte frontal assim do lado e ele ficou torto. Talvez você já tenha tido um carro assim que se você soltasse a direção, ele virava para a direita ou para a esquerda as rodas. Ele estava sempre puxando para o lado. Você já teve um carro assim? Fora de geometria, né? Enfim. Então, eu já tive um carro uma vez que não adiantava fazer geometria. Ele era torto. Ele tinha o chassi torto. Era um carro bem velho, o primeiro carro que eu tive. E eu acho que ele passou por um acidente antes de eu comprar ele. Então, ele era torto. O que acontece? Se eu quisesse que o carro andasse reto, o único jeito era segurar a direção. Ficar segurando ela reta. Se eu soltasse, ele puxava para a direita. Veja, mesma coisa
com a natureza humana. Ela tem uma tendência ao pecado. É uma tendência que nos leva para um caminho, para um lado que não é bom. Mas nós podemos controlá-la por meio do governo interno que há dentro de nós, que é o nosso espírito. E quando o nosso espírito é governado pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós dominamos esta máquina que Deus nos deu, que é o nosso corpo, e usamos ele para a glória de Deus, usamos ele para o bem. Olhe para a sua mão, você tem uma mão aí, né? Olhe para a sua mão, fique olhando para ela um pouquinho. Foi Deus que te deu. Essa mão pode ser instrumento para fazer o bem, ou pode ser instrumento para fazer o mal. Ela pode ser usada para trabalhar, para sustentar uma casa, para segurar uma criança no colo, para cuidar de alguém, para impor as mãos sobre os enfermos. Ela pode ser usada para acariciar, para consertar um objeto que está estragado. Mas essa mesma mão, ela pode ser usada com violência para bater, para ofender, para fazer palavrões, gestos. Ela pode ser usada para atos pecaminosos, tocando onde não deveria, acariciando o que não deveria, estimulando o que não deveria. Essas mãos podem ser usadas para, por exemplo, no celular entrar no que não deve, fazer o que não deve. Veja, a mesma mão pode ser usada para o bem ou para o mal. Quem é que tem o governo da sua mão? O seu homem interior, aquele que está dentro de você. E se ele está dominado pela carne, quer dizer, você faz tudo o que a carne deseja. Você satisfaz os desejos da carne. Você vai atrás do prazer instantâneo, daquilo que é momentâneo, então você está governado. E aí a Bíblia diz claramente, quem vive nesse tipo de vida não está sujeito a Deus, está vivendo na inclinação na carne. E isso é inimizade contra Deus, porque a nossa carne foi contaminada pelo pecado. Agora, porém, diz que nós não estamos mais na carne, nós que fomos comprados por Cristo. Por isso é importante o ato do batismo. No batismo você entra na água e sai da água, e aquilo representa a morte da sua carne, a morte do seu corpo. Você está decretando espiritualmente que a carne não domina mais você, ela já morreu. E agora nasce uma nova pessoa, não mais carnal, mas uma pessoa espiritual, que habita em carne sim, mas agora a carne está sujeita ao espírito. Você está me entendendo? E aqui fala, precisa habitar em nós o Espírito de Deus. E não apenas habitar, queridos, precisamos dar a Ele a primazia das decisões. Você precisa rever as suas atitudes, o jeito que você fala, como você usa suas mãos, como você organiza a sua vida. Você precisa controlar o seu sono, acordar para trabalhar na hora certa, ter tempo para oração. Sua carne vai querer ficar no sofá, mas o seu espírito chama você para oração, ir para o quarto, fechar a porta, falar com Deus. Deus ama você, Deus se importa com você. Deus está contigo todos os dias. Ele tem o desejo de ensinar você um novo modo de vida. Para isso precisamos transformar nossa mentalidade, nossa cultura. Nos primeiros dias vai ser difícil, mas aos poucos nós vamos nos purificando das obras da carne e começando a viver as obras do Espírito. A vida no Espírito é essa, é uma vida de decidir todos os dias usar o seu corpo para a glória de Deus. E aqui diz que no final Deus vai vivificar o nosso corpo mortal. Vivificar, ressuscitando dentre os mortos. Um dia vamos receber um novo corpo, como Jesus já recebeu, no dia que Ele ressuscitou. Um corpo que não tem mais a inclinação para o pecado. Um corpo que agora anda na direção de Deus. Mas desde agora você já tem o governo deste corpo, através do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos ama,
Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor tem tudo no controle. Todas as coisas estão debaixo da tua autoridade. O Senhor se importa conosco e isso, Deus, isso é o maior presente que podemos receber, a tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece uma nova vida com um novo padrão. Não mais guiados pela carne, pelos instintos da nossa natureza pecaminosa, mas agora guiados por um padrão mais elevado, um padrão santo, onde o Senhor está no controle. Entregamos o controle de nossas vidas a Ti. Dirige as nossas ações, dirige as nossas palavras, condutas, atitudes, que possamos viver de fato para a Tua glória. Eis que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Tenha uma vida no Espírito. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Até amanhã em nosso devocional de fé.